Boa noite e bem-vindos a mais uma tertúlia Primeira Luz, esta referente ao mês de junho de 2023. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e irei estar a moderar esta tertúlia com o meu colega de projeto, Luís Afonso. O convidado deste mês é o fotógrafo Hugo Santos, que apresentarei com mais detalhe mais à frente e que nos irá apresentar a tertúlia sob o título Os Meus Porquês. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma será de cerca de 1h30 a 2 horas aproximadamente. Aqui, claro, dependendo sempre da vossa participação. A tertúlia de hoje será em modo portfólio, onde o convidado irá nos trazer a apresentação que preparou para esta sessão. Para a nossa plateia, dizer que durante a apresentação não haverá espaço para perguntas, no entanto, podem ir deixando o vosso nome no chat, caso tenham questões para o convidado, e depois, na segunda parte da tertúlia, iremos chamar cada um de vós, pela ordem de inscrição, para interagir com o Hugo. Após o fim da apresentação, como eu disse, iremos então iniciar a fase de perguntas e respostas, que será por ordem de inscrição. Como sempre, e já sabem, a nossa expectativa é que não se sintam inibidos e se inscrevam no sentido de colocar questões ao Hugo e fazendo com que haja assim uma maior interatividade nesta tertúlia. Relembrar que as tertúlias realizadas até à data de hoje já estão online, excetuando a da Sónia Guerreiro, da semana passada, portanto acedam ao nosso canal do YouTube e caso ainda não o tenham feito, também podem subscrever o canal e receber em primeira mão todas as novidades. Aproveito ainda para indicar que a próxima tertúlia, portanto, referente ao mês de julho, será no dia 31, pelas 21h30, e teremos como convidado o fotógrafo Luís Ferreira. Também para os mais distraídos, ainda que a maior parte de vocês já conheça, há uma revista, a revista Perspectiva, que eu peço ao Luís que deixe aqui o link. Portanto, é uma revista de fotografia de fotografia não só, e de arte também, que deixe para quem quiser o link, para quem ainda não conhece, para dar uma vista de olhos e poderem ler a revista com artigos variados, ok? Portanto, fica aqui a dica para quem ainda não conhece. Chegou então a hora de apresentar o nosso convidado, portanto, o fotógrafo Hugo Santos, e como eu já disse há pouco, nos irá trazer os meus porquês, que será o mote desta tertúlia de hoje. O Hugo Santos é um confesso amante de paisagem e natureza, e é na natureza que encontra o seu refúgio para respirar e para relaxar dos dias mais estressantes. Utiliza a fotografia como meio artístico para exprimir as suas histórias, experiências e emoções. A sua jornada fotográfica começou com a câmara analógica Dominant, do seu pai. Durante esse percurso, foi mudando a percepção e a forma como vê o mundo, embarcando numa busca e exploração profunda das suas emoções, tentando exprimir isso através da sua câmara, da sua fotografia do mundo natural. Num contexto mais pessoal, é engenheiro informático, profissão, e pai babado de um reguila super curioso de 6 anos chamado Martim. Senhoras e senhores, convosco o fotógrafo Hugo Santos. Olá, Hugo. Boa Olá, boa noite, noite. bem-vindo. Antes de te passar a palavra, agradecer-te em meu nome e de toda a equipa Primeira Luz o facto de teres aceito este convite e por certo que iremos ter aqui uma sessão muito interessante à volta então dos teus porquês. Eu espero de encontrar aquilo que vocês. Espero de encontrar um bocadinho aquilo ou responder um bocadinho aos meus porquês. Espero que sejam um bocadinho também os vossos porquês. Eu vou passar aqui a apresentar o ecrã, assim rapidamente. Vocês estão a ver o meu ecrã? Sim, estamos a ver. Estão? Sim. Perfeito. Fantástico. Pronto, então, para começarmos, antes de mais, boa noite a toda a gente e obrigado por terem aparecido a esta tertúlia. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite à Primeira Luz e em especial aqui ao Nuno por me ter contactado e por me dar a oportunidade de falar um bocadinho da minha caminhada fotográfica. Este convite veio aqui no seguimento de um artigo que o Nuno Luís escreveu para a revista Perspectiva, que falou há pouco, do Luís Afonso, e que se chamava, se não estou em erro, o Labirinto da Criatividade. E eu gostei particularmente desse artigo e acabei por falar com ele sobre isso, porque algo me dizia muito também ali, das palavras que ele escreveu, dizia muito a mim. E então, assim sendo, venho falar um bocadinho dos meus porquês. Venho falar aqui um bocadinho daquilo que me move, ok? Mas também, ao mesmo tempo, venho desafiar-vos, se vocês me permitirem. Mas já lá iremos. Eu não sei porque é que não está a passar agora, ok, perfeito. Então,
Hoje o objetivo, e desculpem, para mim é assim, há sempre objetivos na vida, e é o que dá ser engenheiro, desculpem lá, mas é assim. Então hoje o objetivo para a tertúlia de hoje é falar aqui um bocadinho dos meus porquês, explicar a razão pela qual venho falar de algo tão pessoal, mas como estava a dizer, podem até achar abusivo da minha parte de falar dos meus porquês na fotografia, mas a minha ideia, sinceramente, é também levar-vos a pensar um bocadinho nos vossos porquês enquanto fotógrafos. Por isso, como tertúlia, como espaço de partilha, é isso que eu pretendo levar até vocês. Eu gosto muito de frases e parece que são frases feitas, mas se nós pensarmos nelas um bocadinho, elas fazem todo sentido. Esta frase é de Paul Strand, que é um fotógrafo do século XIX, ele nasceu no século XIX, ele nasceu, se não estou em erro, ele nasceu não, ele morreu, se não estou em erro, em 1976, qualquer coisa desse género. E ele é o principal responsável, juntamente com outro fotógrafo chamado Edward Weston, por estabelecer a fotografia como uma forma de arte, como a conhecemos ainda hoje. E ele diz, ele diz aqui esta frase que é: antes de fotografar, descobre em ti próprio o quanto isso significa para ti. E isso pode ser um mote, digamos assim, que parece de simples interpretação, mas quando fazemos a pergunta de porquê a nós próprios, a realidade é que se torna um bocadinho difícil de responder. Pelo menos para mim, ok? Pelo menos para mim. E quero-vos contar um bocadinho da história, desta transformação que eu tenho vivido ao longo do tempo, na realidade. Num passado não muito distante, o meu foco era fotografar, para fotografar era essencialmente viagens, e fossem elas familiares, fossem elas para fotografar, e geralmente quando ia em família ou quando ia para fotografar, geralmente ia a locais mais icónicos, e reparem que eu acho que não está nada errado em fotografarmos locais icónicos, ok? São locais icónicos porque têm uma beleza e têm o seu interesse e a sua história. Por isso, para mim, era importante essas viagens e esses momentos. Mas muitas das vezes o que dava conta era que numa viagem que estava a fotografar já estava a pensar qual é que era a próxima. Ou seja, nem sequer estava perfeitamente conectado com a natureza e com aquele local, porque já estava a pensar qual é que será a próxima, com quem será e em que altura será, e se é nesta época, tipo na primavera, no inverno, no verão. Era sempre muito, muito difícil. Esta imagem foi captada na Suíça e tem uma história para mim, tem significado para mim, porque foi tirada com a minha irmã e com a minha atual esposa, na altura namorada. E a realidade é que nós andámos uns bons 2 quilómetros, 2, 3 quilómetros, com neve de 10 centímetros, e foi difícil chegar até aquela casa ali amarela, que na realidade é um restaurante que só está aberto no verão. E eu queria fotografar este sítio porque tinha visto que o enquadramento com a montanha, que o Glaciar 3000 era interessante, e como tal, fui lá está, mais uma vez, porque era um sítio icónico, os tais chamados spots. Mas a verdade é que eu nunca conseguia arranjar um porquê muito claro de ter feito aquela fotografia, assim como esta. Esta aqui foi tirada também em Itália, ou esta, neste caso em Itália, e nós ficámos retidos, eu e o grupo com quem estava, ficámos retidos naquele refúgio ali durante um dia, por causa do nevão que caiu, e quando desci da montanha para baixo, quando desci, nós percebemos que não controlámos nada quando estamos na montanha, e achei piada ao facto de documentar isso com esta fotografia. Mas, mais uma vez, se eu pensar bem no porquê de ter feito esta fotografia, se calhar não arranjo assim nenhuma explicação muito clara. Mais uma, de um nascer de sol esplêndido, como todos vocês gostam e como eu também gosto, mas era difícil responder o porquê destas fotografias, tal como esta aqui que se chama Sharp Practice. E eu coloquei estas imagens aqui, estas 4 ou 5 imagens que vos mostrei, eu coloquei-as aqui, podia acrescentar aqui muitas mais imagens, ok? Lembro perfeitamente de todas elas, lembro perfeitamente de como é que foram realizadas e com quem foram realizadas. Mas como estava a dizer, a verdade é que em todas estas imagens falta aqui uma resposta que eu ainda hoje não consigo encontrar, que é o porquê disto ter feito. Certamente que visualmente me chamou a atenção, ok? Porque visualmente eu gostei das fotografias, mas a verdade é que não existe nenhuma relação emocional, nem ao momento, nem ao meu íntimo e à razão pela qual a fiz. E então, entretanto, acontece uma coisa chamada pandemia, em que, com o mote de vai ficar tudo bem, que deixem-vos dar a minha opinião, eu na altura não achava muito piada a este mote, porque na realidade nós víamos hospitais a colapsar, víamos pessoas a sofrer, víamos coisas como entes queridos a querer partilhar ou partilhar os últimos momentos de vida através de videochamadas ou de chamadas telefónicas, ainda é pior que não se veem. E aquilo que nós dávamos até o momento como garantido, como uma felicidade, como a saúde, de repente tínhamos sido privados dessas garantias. Quase como se fosse uma bofetada de luva branca na realidade.
E se a isto juntarmos o facto de eu, em contexto pessoal, ter tido 2 pneumonias na minha vida, graves, uma delas bastante grave, dava por ser se calhar um bocadinho como é que eu me sentia naquele momento. Estava um bocadinho perdido. Mas esta ansiedade que eu tinha naquele momento, ok, ao ponto de não sair à rua durante 2 meses, também foi um marco, ironicamente, foi um marco na minha jornada fotográfica, ou naquilo que eu chamo de jornada fotográfica. Foi um ponto de viragem, um disputar de emoções, de sentimentos, na forma como vejo, como consumo, como penso, e se calhar como faço fotografia, na realidade. E eu venho-vos trazer aquilo que eu denominei de 3 Cs. Estes 3 Cs, na realidade, são quase como uma fórmula matemática que me ajudou a responder sobre a fotografia que eu faço e porque a faço, na realidade. E o primeiro destes 3 Cs é a consciência. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um brilhante professor português, por acaso, chamado António Damasio, que trabalha essencialmente nos Estados Unidos, mas ele é médico neurologista português. E ele trabalha essencialmente no estudo do cérebro e das emoções humanas, que a mim me interessa bastante. E ele tem um livro, já há muitos anos, acho que 2002, qualquer coisa do género, intitulado O Livro da Consciência, em que ele define a consciência como uma capacidade fantástica de ter uma mente equipada com um dono. E esta formulação que ele coloca aqui, para mim, é no mínimo profunda, dá que pensar. Porque, primeiro, o cérebro é algo, uma arma, podemos dizer assim, poderosíssima, que se for mal usada pode correr muito mal, e é importante que alguém tenha mão nesse mesmo cérebro. E segundo, e no meu caso, em particular, relacionado com a fotografia, é uma forma de dizer que sou eu que tenho que ter a consciência e não uma sociedade que está embriagada, digamos assim, por milhões de fotos que decide o que é que eu quero e porque eu quero fotografar. E isto pode parecer mais simples, na realidade, porque isto parece uma frase feita e que todos nós dizemos, mas se calhar muitas das vezes, e todos nós se calhar já passamos por alturas que fazemos alguma coisa porque já vimos alguém fazer. E às vezes vamos um bocado nesse rebanho. E eu, nesta altura da pandemia, eu tinha um problema de não fotografar. E para resolver esse problema, eu tinha que estar consciente desses desafios e de como os conseguia solucionar e como conseguia resolver essa equação, digamos assim. E com base nessa premissa, digamos assim, eu comecei a dar para mim a perceber que eu não queria deixar de fotografar. Eu tinha deixado de fotografar por consciência, mas eu não podia deixar de fotografar. E eu tinha que contar a história das minhas fotografias com aquilo que tinha aqui ao meu dispor. Neste caso, não eram viagens, era algo ao meu lado. E uma das coisas que me veio à cabeça é como é que eu posso imprimir emoção em cada clique que eu dou no obturador? Como é que eu posso introduzir essa variável que é tão diferente para cada uma das pessoas, mas como é que eu posso mostrar isso? E a resposta, embora simples, é difícil de se conseguir realizar. A presença, a presença plena na natureza e a atenção plena naquilo que nos chamou a atenção quando estamos a passear na natureza, ou quando estamos a fotografar, e que nos faz enquadrar e disparar o obturador, é, para mim, primordial neste momento. E isso chama-se consciência, é ter a consciência do que estamos a fazer e porque estamos a fazer. Esta imagem que eu vos tenho aqui, esta imagem foi a primeira imagem que eu tirei após a pandemia que começou para mim a 12 de março de 2020. E foi tirada em junho, na companhia daquele reguila que o Nuno há bocado apresentou, que é o meu filho, e que é, às vezes, até um bocadinho chato com a quantidade de perguntas que faz. E reguila, e curioso como ele é, na altura que eu estava a tirar esta fotografia, ele estava comigo e fez-me 2 perguntas. A primeira foi: estás a tirar fotografias àquela flor? Ao que eu claramente respondi: sim, é fácil esta até aqui está tudo bem. Mas a segunda pergunta foi: porquê? E esta atingiu-me como uma flecha. Naquele momento eu não sabia o que estava a fotografar aquilo. Achei bonita a composição, fiz, mas levou-me, uma criança de 6 anos, levou-me a que eu pensasse por que razão é que eu estava a fazer aquela fotografia. E passei durante alguns minutos a pensar a razão pela qual eu estava a fazer a fotografia, e sou sincero que naqueles minutos não ouvi o Martim provavelmente continuava a disparar perguntas, mas eu estava no meu canto a tentar perceber porque estava a fazer aquilo. E esta imagem, para mim, depois de algum pensamento, é quase que a definição não de pandemia, mas da pandemia para mim. Que é quase a definição de estar longe de todos aqueles que nós gostamos. É quase como se fosse, eu chamei-lhe esta imagem bullying, e isto é um bocadinho isso, que é como se fosse bullying
sermos rebaixados quase a um estado de quase insignificância enquanto seres humanos perante o mundo e perante o planeta. E naquele momento era assim que eu me sentia. Sentia-me longe dos meus amigos, da minha família, sentia-me longe da natureza que eu queria visitar e que só tinha ali perto de casa. Por isso era difícil para mim naquele momento. Foi difícil. Mas nesse mesmo dia, ao final da tarde também, e enquanto a primeira imagem que eu vos mostrei agora é quase como se fosse uma revolta daquilo que estava a acontecer, mais tarde roubei, e este roubei entre muitas aspas, à natureza, esta luz suave, a suavidade desta flor, para perceber um bocadinho que algo tinha que mudar. E que uma nova jornada, como está aqui no título da foto, Let the Journey Begin, que uma nova jornada estava prestes a começar e que eu queria mostrar de alguma forma diferente, está na fotografia. Esta imagem também foi tirada num local de peregrinação, aqui no norte, onde costumam estar centenas de pessoas, mas àquela hora naquele local, ainda por cima durante a pandemia também, estava um silêncio único que me permitiu, digamos assim, contemplar esta natureza, com as nuvens baixas a rodear aqui quase com o topo de uma colina, com as árvores. Ainda se consegue ver ali uma parte das casas, não sei se vocês conseguem perceber, mas existe ali uma parte de casas também. E foi a primeira vez também que eu estive a fotografar, depois da pandemia, fora do meu concelho, e foi a primeira vez de muitas, felizmente, que já consegui fotografar com um fotógrafo que vocês todos conhecem, que também já esteve aqui na tertúlia, que é o Ângelo. Esta fotografia foi tirada também relativamente perto aqui de casa, ok? E o que eu gosto muito desta fotografia é o significado quase de ser português, da comunidade, da terrinha, como muitos de nós lhe chamamos. Eu tenho o prazer de ter nascido e ter crescido e vivido também numa terrinha, mas na realidade não é a terra que me chama a ir para lá. É mais o sentimento de comunidade, é a heterogeneidade que existe naqueles lugares, tão pequenos e tão nossos que conhecemos desde sempre, que nos são sempre tão familiares. E a consciência de que sozinhos nada fazemos. E esta consciência de viver em comunidade representa exatamente isso. Viver representa a necessidade de estar em comunhão com alguém e com os outros que naquele momento eu não tinha e que estava privado de. E por fim, nesta parte aqui da consciência, eu deixo-vos aqui esta imagem que foi tirada em Manteigas e que eu chamo de memórias, porque muitas das vezes nós tendemos a esquecer aquilo que nos une, e que faz de nós seres humanos e que faz de nós seres emocionais e que nos transporta para além daquilo que é imediato, ok? E vocês podem pensar, por exemplo, quantos de vocês é que por exemplo, não pegam nos álbuns de fotografia das vossas vidas e não olham para elas com um sentimento de saudade e ao mesmo tempo com um sentimento de alegria por terem privado, com as pessoas que estão ali retratadas ou com os lugares que ali estão retratados? Eu aposto que todos. Só que pensar nisso conscientemente é difícil, para não dizer quase que nos dias que correm, quase impossível devido ao tempo. O segundo C é coerência, ok? E quando eu penso em coerência, penso em integridade e penso em honestidade. E esta parte é mesmo muito importante porque é esta honestidade que eu procuro para mim. É pela forma como eu penso, como eu acho. Como estava a dizer há bocado, existe mais de 1 bilhão, acho que a última contagem era 1,3 bilhões de fotografias por dia no Instagram só. E eu acho isso positivo, não acho isso negativo, acho isso positivo. É importante porque nós vamos poder fazer aqui um bocadinho, consumir a arte de outras pessoas e aprender com isso. Mas ao mesmo tempo é importante também, e temos que saber o que queremos. Senão é muito fácil fazermos as fotografias dos outros, não fazermos a nossa. Isso para mim é muito importante que nós tenhamos essa coerência connosco mesmos, essa honestidade connosco mesmos. E também é verdade que cada vez existe mais uma necessidade, já foi falado em vários fóruns sobre isso, que existe uma necessidade permanente de termos portfólios com significado e projetos com sentido. E eu sou sincero que ainda não tenho nada disso, ok? Esta, se calhar, dos 3 Cs que eu vou apresentar é aquela que eu preciso mais de evoluir, mas que claramente é uma conquista no dia a dia, é uma construção contínua que cada um de nós é convidado a fazer quando saímos para o terreno. Esta fotografia aqui representa para mim a amizade já há muitos anos. É a razão e o porquê de eu ir tantas vezes à margem sul de Portugal. É uma ligação a algo mais profundo que a fotografia, na realidade, uniu. Nós conhecemos como fotografia, mas que a vida toda unir-nos em forma de amizade. Esta fotografia foi tirada aqui no quintal, eu acho que o Tiago está aí, foi aqui tirada ali no quintal do nosso amigo Tiago Mateus, na Mata dos Medos.
mas foi na companhia do meu grande amigo do Hugo Amendoeira, que vocês conhecem se calhar como o Sol. E sim, Tiago, já estou a ouvir várias vezes dizer que os pinheiros mansos são espetaculares, e são, de facto, são qualquer coisa de espetacular. Depois temos aqui também uma cascata, que é a Faixa de Misarela, em Arouca, e eu gosto de pensar nas fotografias de água como na coerência que existe no galgar das águas de um rio. Não sei se já repararam, mas que elas encontram muitos problemas pelo caminho, mas mantêm sempre o seu trajeto. Passam por rochas duras, passam por leitos mais arenosos, mais calmos, mas há sempre algo subliminar que pode nos ser dado para nós percebermos aqui um bocadinho aquilo que também, ou para nós explicarmos um bocadinho a nossa vida e os nossos porquês. Esta fotografia na Freixo Miserável, como estava a dizer, esta fotografia como facto curioso, vou-vos dizer que já fiz aqui muitas vezes a pergunta porquê, mas era porque estava pendurado numa corda ali em cima, no topo, a 75 metros de altura, e naquela altura nós perguntámos sempre, mas porquê que eu estou aqui? Não tem muito sentido eu estar aqui agora a esta hora. São diferentes porquês, mas é um facto curioso da minha parte. Onde eu me sinto bem, neste caso aqui específico, é na Serra do Marão, no meio das florestas e das árvores também. Uma tarde super chuvosa, estava a chover mesmo muito, eu apanhei uma molha descomunal, mas vim para casa com um sorriso nos lábios. Esta foto foi captada a cerca de 500 metros da minha casa, mais ou menos. Ou seja, é possível fazer coisas perto de nós. E eu gosto desta imagem por causa de duas coisas. Pela forma que se transmite através dos ramos dela. Cada ramo parece um tronco. E ao mesmo tempo também pela forma como parece ser quase a matriarca desta floresta. Pequenininha, neste local, neste bosque assim pequenininho. E até é por essa razão que eu lhe chamei Mother Earth. Esta fotografia, se calhar foi a primeira. Eu já comentei isto com algumas pessoas, que algumas delas estão aqui na tertúlia. Esta foi a primeira fotografia que eu dei conta que começava a interessar-me mais por árvores e por composições minhas, digamos assim, ok? Esta fotografia é a única fotografia que eu tenho com um título em português e que se chama Cucos, exatamente porque muitas das vezes o que acontecia é que os meus colegas diziam, mas em vez de estás a fotografar paisagem, estás a fotografar cucos. E então ficou como Cucos esta imagem. E já há muito tempo fazia fotografias de árvores, só que não dava conta disso, ok? Esta fotografia foi tirada a 30 de abril de 2016, já lá vão uns aninhos, ok? Foi tirada no nosso Alentejo e chama-se Raio, ou, se quiserem, Relâmpago da Natureza. E em todas as fotografias que eu tive aqui na coerência, eu não sei se repararam, mas todas elas existem num tema, ou vários na realidade, mas pelo menos um tema em comum que são as árvores, que é aquilo que eu mais gosto. Mas eu também escolhi estas imagens assim mais ou menos random, ok? Para vos provar aquilo que disse há pouco, que é, embora eu goste muito destas imagens, elas ainda não estão, do meu ponto de vista, ainda falta alguma coerência no meu trabalho fotográfico. É algo que estou a aprofundar, é algo que estou a trabalhar, é algo que quero ir mais fundo e tenho a certeza que irei encontrar, não demora muito. E agora passamos para o último C, que é o C da criatividade. Eu já ouvi várias pessoas, inclusive na revista Perspectiva, já o Ruben já escreveu sobre o Gaital e sobre um livro dele, que é o More Than a Rock, que eu tenho aqui ao meu lado, por acaso. E este senhor, na realidade, faz-me pensar mais em fotografia do que alguma vez eu podia esperar. E se calhar até é ele o culpado, digamos assim, entre muitas aspas, por eu explorar aqui os meus porquês. Ele afirma que uma imagem criativa é a experiência por si só, na realidade. Ou seja, não é mais nada que não a experiência. E nós já vimos várias pessoas a dizer isso, e eu concordo em absoluto com isso. E se calhar todos vocês se revêem um bocadinho nesta definição. O facto de estarmos mais presentes e mais atentos leva-nos a ver, a ouvir, a sentir cada vez mais as coisas como se estivéssemos completamente hipnotizados pela experiência que estamos a viver naquele momento. É quase como se estivéssemos noutro mundo, digamos assim. E é por essa razão que cada vez mais fotógrafos, no qual eu me incluo, ok, gostamos cada vez mais de fotografar, se calhar sozinhos, para termos essa ligação com a natureza. Atenção que é importante dizer que eu gosto muito de fotografar com pessoas. E eu até hoje até vou apresentar alguma coisa que fiz com um grupo de 5 pessoas. Por isso com muitas pessoas no terreno. Gosto muito, por isso se passarem pelo Porto, estejam à vontade para contactar, tenho todo o prazer em privar convosco para fazermos fotografia. Vou só mostrar aqui algumas fotografias que eu
que eu acho que são reflexo do trabalho isolado no mundo, ou no mundo natural, onde eu me sinto mais criativo. Esta fotografia foi realizada aqui bem perto de casa, bem perto da minha casa. E de manhã eu sentei-me numa pedra, estava a escrever. Isto é algo importante também, porque nesta minha jornada, o que eu tenho feito muito ultimamente é escrever. Tenho posto muitas ideias no papel, a perceber porque é que aquilo me estava a acontecer, porque é que eu estava a fazer uma determinada tipo de fotografia. E quando eu estava a escrever, estava a delegar sobre algumas coisas que estavam na minha cabeça, eu reparei nesta composição, que era como se estivesse ali à frente, eu não sei se vocês concordam com isso, mas era quase como se tivesse ali um teatro, no meio natural, onde as árvores eram os atores, as atrizes, digamos assim, e as flores seriam aqui os espectadores. Água, é aquilo que eu gosto muito de fotografar também, é um dos elementos que eu adoro fotografar. E se nesse momento conseguir contar uma história com árvores, é ainda melhor. Esta tem o nome de artérias, acho que é self-explain, ou autoexplicativa, na realidade. Mais abaixo, cerca de 50 metros, se calhar nem tanto, nesse mesmo dia, eu fiz este coração refletido nas águas do rio Tâmega. Isto é perto de casa dos meus pais, que é perto de Marcanaveses. E o facto de estarmos sozinhos, muitas vezes perante condições especiais, proporciona aqui uma interpretação não literal da cena, ou seja, que não é aquilo que é um bocado de rocha com umas árvores em cima, é algo que nós conseguimos ver além do que aquilo que na realidade, se calhar, a maior parte das pessoas conseguiria ver se somente olhasse para a cena. É quase como se fosse uma interpretação muito mais pessoal e com mais significado, na realidade. E ainda no mesmo dia, e por isso é que me trouxe estas três imagens seguidas, ainda no mesmo dia fiz mais abaixo, numa secção do rio mais rápida, que me fez lembrar a velocidade a quase que os pensamentos e as emoções fluem entre nós. E eu lembro-me de escrever, eu tenho isto está aqui algo, exatamente. Eu lembro-me de escrever no meu telefone o seguinte: ao crescermos, percebemos que olhando para o rio, ele desaguou no mar com a calma que a vida nos devia exigir sempre. E eu acho que isto pode parecer profundo ou não, mas é aquilo que eu senti naquele momento, que é quando nós estamos demasiado apressados, se calhar faz sentido pararmos um bocado. Eu há bocado antes da tertúlia começar, eu estava a falar com o Luís Afonso e estava a falar com o Luís e estava a dizer que eu tenho muito a ideia de que nós vivemos num Speedy Gonzales world, em que tudo é rápido e que nós nunca paramos para nada. E quando damos conta, o tempo já passou e nós não aproveitamos nada. Isso é um bocadinho aquilo que eu queria dizer com isto. Esta fotografia aqui, se calhar, foi das que mais gostei de fazer nos últimos tempos. Chama-se Father and Sons. E é uma imagem captada com uma das melhores luzes que, se calhar, que eu já captei aqui e que já presenciei na natureza. A suavidade da luz, transportava-me para um estado completamente relaxado, para um ambiente relaxado, onde naquele momento somente os passarinhos e o silêncio que imperava na natureza estava lá. E eu gosto muito desta imagem porque quando olho para ela, me faz lembrar sempre a minha família. Por isso, é um bom sinal. Esta foi no mesmo dia também, mais ou menos com a mesma luz, chama-se Embrace the Light, e também estas árvores estavam a receber a luz matinal e é quase como se, o meu sentimento era quase como se quisessem abraçar essa mesma luz. E por contraposição, a luz, por sua vez, quase pedia licença para passar por entre os ramos das árvores para poder chegar aos troncos das árvores. E esta foi, se calhar, a última imagem que eu fiz desse dia com aquela luz fantástica que estava lá, com aquela luz incrível. O simples facto de estar ali somente a presenciar isto foi uma experiência fenomenal. Mesmo que eu não tivesse fotografado, o que seria um crime, diga-se de passagem neste dia, a verdade é que esta luz era qualquer coisa. Ou seja, resumindo relativamente aos 3 Cs, coerência, consciência e criatividade. E isto é mesmo muito importante para responder aos meus porquês no meu dia-a-dia. Eu não sei se vai responder aos vossos, se vocês têm que arranjar as vossas próprias definições, mas esta é aquela que responde aos meus. E agora, queria-vos deixar aqui 2 coleções que fiz. Mais uma vez, não são projetos, são 2 coleções que eu fiz. Porque é algo para dar o exemplo daquilo que tenho feito cada vez mais no terreno, daquilo que tenho feito cada vez mais quando saio para fotografar. Deixo-vos com uma coleção chamada Community e Connections, ok? Ambas foram realizadas com 2 saídas para o terreno e ambas foram feitas somente durante um dia. Okay? Ou seja, são imagens que saíram todas no mesmo dia.
A primeira é Community, e esta coleção de Community foi feita em Manteigas, foi realizada num bosque muito pequenino em Manteigas, que faço questão de visitar sempre que lá vou. E é um local que eu não sei porquê, mas felizmente é um local que praticamente eu nunca vi lá ninguém a fotografar. E que eu gosto particularmente do silêncio que tem, principalmente nos dias de outono, como nós todos sabemos. Nesta coleção eu quero mostrar um bocadinho dos vários momentos vividos numa comunidade, ok? E às vezes por aquilo que ela é definida, através das fotografias que eu realizei nesse dia. A primeira é esta, chama-se Praying, que é quase como... Quando olhei para esta árvore, eu pensei que era alguém que estava a rezar. E nós sabemos o quanto numa comunidade, principalmente nas mais rurais, nós sabemos o quão importante é o aspecto religioso na maioria dessas comunidades. E eu senti que essa imagem podia retratar um bocadinho esse momento. Tal como Praying, também existe sempre aquelas pessoas mais velhas, com mais sabedoria. Esta chama-se Feiticeiro. E agora nós aqui podíamos ir por um caminho tipo pelo bruxo da aldeia, digamos assim, mas o que eu olhei para aqui é mais pelas pessoas mais velhas dessas comunidades mais pequenas, que têm aquela sabedoria, que têm aquelas poções mágicas no sentido de dizer o chá X ou o chá Y vai tirar esta enxaqueca. Por isso é quase como dar à comunidade e a retratar a comunidade como esta variedade de tentáculos que tem e que toca a todas as pessoas dentro de uma comunidade. Esta aqui chama-se o Professor, e neste mesmo dia, neste mesmo local, como vocês podem ver, a luz era muito diferente, assim, também a escola também por vezes não era sempre interessante aquilo, eles também perderam um bocadinho a sua piada, e a verdade é que esta imagem tem para mim um interesse, porque esta árvore parece que está, na realidade, pelo menos para mim, a ensinar e a lecionar para as outras duas que estão mais atrás. Eu não sei se vocês já repararam, mas nas aldeias fala-se sempre da A e B, há sempre aquele cochicho, mas a verdade é que não existe racismo. Toda a gente, quando necessita de ajuda, toda a gente ajuda. Aliás, se nós pensarmos bem, essa é a definição de uma comunidade. Fazer algo por um bem maior, algo por outra pessoa. Esta falta chama-se igualdades, na desigualdade que é, como por exemplo a raça. E eu quis expor isto nesta fotografia. E para terminar esta coleção, temos aqui as razões que nós nos debatemos no dia a dia quando falamos com pessoas mais velhas ou com pessoas mais novas, e parece que temos sempre um ponto de vista diferente, e que existe sempre na sociedade este diálogo cordial, esperemos nós às vezes nem tanto, mas que, não sei para vocês, mas para mim quase consigo afirmar que aqui existe uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Aqui, uma pessoa mais velha sendo aquela árvore com as folhas mais amarelas, mais maduras, e na árvore com a folhagem verde, uma pessoa mais nova. E pronto, esta foi da coleção de comunidades, e aqui na Connections eu disse que podia apresentar algo que fiz com 5 amigos. Na verdade éramos 5 amigos que decidimos ir para a natureza fazer um scouting ou um passeio para descobrir um novo local para todos nós, ok? É igual para todos nós. E serve também para mostrar que mesmo com pessoas perto de nós, é possível fazer algo que revele um bocadinho, ou de relevo para a nossa jornada, para a nossa redescoberta. E como já disse, não quero dizer que sejam imagens de portfólio, mas são imagens que ajudam aqui um bocadinho a descobrir esta caminhada fotográfica. Esta chama-se Gentil, como todas as conexões devem ser na realidade, com empatia. Nesta fotografia decidi fazer uma coisa mais apertada, mais intimista, com 3 elementos, com um feto, com uma folha, com contraste de cor, com um feto, e depois a água o facto de ter as bolhas de água em cima do feto e da folha acaba por tornar tudo mais uniforme e contar uma história muito mais delicada, digamos assim, mais gentil. Esta aqui revela um bocadinho aquilo que eu senti naquele dia, que é a relationship, que é as relações interpessoais. Tal qual como existem relações interpessoais entre nós, seres humanos, na floresta existem muitas relações interpessoais, inclusive entre as árvores. Isso estava mais pano para mangas para discutirmos aqui da forma como elas comunicam, mas aqui eu gostei da interligação entre o musgo, a árvore, os fetos,
desta intervenção, deste nutrir de empatia por todos os outros. Esta imagem dei o título de Connections, e esta imagem, na realidade, deu o título a esta coleção. E estes ramos são quase como estradas a tocar em diferentes ramos de outras árvores. Que é, mais uma vez, é muito importante, porque isto pode levar depois a discussões, no bom sentido da palavra, analogias com aquilo que existe na sociedade. Esta chama-se Diálogos. Eu olhei para este enquadramento e parecia mesmo que estas duas árvores estavam aqui a dialogar uma com a outra, e que melhor forma existe de descrever conexões entre pessoas e na natureza do que através do diálogo, neste caso entre duas árvores. E esta chama-se Escolhas. Vocês não conseguem perceber nesta imagem, mas aqui havia dois caminhos. Tal e qual como a árvore tem dois ramos, um vai para um lado e para o outro. São escolhas que todos nós somos, muitas vezes, quase que obrigados a tomar na nossa vida. E a escolha por ir por um determinado caminho e o apoio dado por amigos e por conhecidos nesse caminho ajuda também a perceber e a ajudar o outro a ser melhor, na realidade. E tudo isto podem ser escolhas diretas ou indiretas que nós fazemos enquanto pessoas, mas é isto que eu cada vez mais quero olhar para mim e olhar para a minha fotografia. E pronto, de um modo, acho que já estou aqui a passar um bocadinho aqui os 30 minutos. Estou a ser já demasiado chato, por isso era isto que eu tinha um bocadinho para vocês. Espero não ter sido demasiado maçador. E claro, como sempre, existe uma pergunta, faço perguntas a mim, mas também faço a vocês, que é se vocês já descobriram os vossos porquês. Porque acreditem, no dia em que vocês procurarem os vossos próprios porquês, não importa a resposta, importa aquilo que vocês vão querer responder a vocês próprios. Porque vocês não vão mentir a vocês próprios, isso posso-vos garantir. Obrigado. Olá, Hugo. Obrigado pela esta tua apresentação. Gostei imenso. E mais uma vez, né, agradecer por teres também aceito aqui o nosso convite. Vou-te só pedir que pares de partilhar, por favor. Com certeza. Só para teres uma ideia, tu hoje Ok. estás tramado, hoje estás tramado, por assim dizer. Só o Afonso já mandou mensagens a dizer que tem para ali 4 ou 5 perguntas para te fazer. Portanto, e prepara, viu? Olha, Pode eu ser bom vou. ou mau sinal. Pois, já vais descobrir. Olha, eu ia-te começar eu por fazer aqui uma Uhum. pergunta que era a seguinte, ainda relativamente a este, achei muito interessante aqui os teus porquês, não é? E os teus três Cs. Mas a questão que eu te coloco é a seguinte, porque algumas destas questões que tu aqui levantaste, alguns destes pontos que eu também me revejo neles, por assim dizer, estas inquietações que temos dentro de nós e que nos fazem questionar o porquê de algumas das coisas, neste caso aqui da fotografia em concreto. A questão que eu te lanço é o seguinte, e tu chegaste aqui ao ponto, quando foi a pandemia, mudaste muito a tua forma de ver a fotografia, aquilo que também queres captar, a própria mensagem, porque acho super interessante a forma como tu contas aqui histórias à volta das tuas imagens e como passas a mensagem. Estas duas últimas coleções estavam muito interessantes desse ponto de vista também. Mas aquilo que eu te queria questionar aqui mais diretamente era o seguinte: tu não achas que para termos esta consciência que tu agora tens e que na altura, quando saiu o artigo na revista, trocámos algumas mensagens e falámos sobre isso. Tu não achas que isso só não acontece, este tipo de questões, este tipo de porquês, derivado também já temos feito algum caminho na fotografia? Isto porquê? Porque eu às vezes tenho saudades, sabe? Às vezes sinto saudades de quando comecei a fotografar, porque quando eu comecei a fotografar, a inocência era engraçada, a gente fotografava e não questionava, era só fotografar, ficávamos contentes com a meia dúzia de fotografias que fazíamos, porque aplicávamos uma ou outra técnica, pá, que de alguma forma tínhamos ouvido falar ou ler e não nos questionávamos, e depois de repente começamos a questionar tudo, ou seja, questionamos-nos a nós próprios enquanto fotógrafos, questionamos a própria arte em si, para onde é que queremos ir, o que é que queremos fazer, qual é a mensagem que queremos passar. Por exemplo, tu tens aqui, e acabaste de mostrar isso, a tua preocupação hoje em dia vai muito mais além da fotografia. E daí tu vais para o terreno e escreves, e depois tentas complementar, como fizeste com estas duas últimas coleções, tentas complementar as tuas imagens com o raciocínio lógico de sequência que vais explicando o que vai acontecer. Mas a minha pergunta essencialmente é essa.
Tu não achas que isto também tem a ver com a nossa maturidade, ou seja, não só enquanto seres humanos, mas também enquanto fotógrafos? Porque a verdade, e aquilo que eu sinto é que se fosse há 10 ou 15 anos atrás, quando tu também começaste a fotografar, pá, nós nem sequer nos lembrávamos deste tipo, nem sequer nos questionávamos sobre isto. Queria ouvir aqui um pouco a tua opinião sobre isso. Olha, eu tenho a certeza absoluta que é diferente. Eu não acho, eu tenho a certeza absoluta que é muito por causa disso. Nós estamos num patamar em que nós compramos umas revistas, lemos uns livros, aplicamos umas técnicas, compramos um material e depois eu preciso mais de uma grande angular para fazer isto, ou preciso de uma teleobjetiva para fazer aquilo, e nós andamos muito à volta da componente técnica da fotografia e perdemos um bocadinho, não é perdemos, mas não nos lembramos naquele momento de outras, de como enriquecer ainda mais essa mesma fotografia. No meu caso aqui, foi quase como, é como te disse, quase um marco importante, foi mesmo importante a questão da pandemia, porque me fez pensar de outra forma, que era, das duas uma, ou eu parava de fotografar, coisa que para mim me dá um prazer enorme, sair para a natureza e estar a fotografar, ou eu arranjava forma de fotografar. Eu tinha que arranjar alguma coisa que tivesse significado para mim. Há um podcast que diz muito isto, Nuno, que se chama The Plateau of Despair, que é de James Brooks. E ele diz exatamente isto, que é, tu chegas a uma altura da tua vida, na tua vida fotográfica, e que não é só na fotografia, pode ser noutro hobby qualquer, ok? Vamos tratar, neste caso aqui, vou tratar a fotografia um bocadinho como hobby, ok? Pode ser noutra área qualquer, pode ser no desenho, pode ser noutra área qualquer, não importa, na música, por aí adiante. Como nós fazemos isto praticamente como hobby, o que acaba por acontecer é, nós sabemos fazer uns acordes, sabemos tirar umas fotografias e paramos. E o desinteresse acentua-se porque depois não existe mais nada para aquilo, porque eu já aprendi tudo que é para aprender, eu até já fiz um website, eu até já imprimi umas fotos, eu até já fiz tudo e mais alguma coisa, por isso se calhar chega, paramos por aqui e não nos desafiamos a mais. E eu acho que esse passo de passar daquilo que é a fotografia por si só, técnica, passar para o outro lado a dizer isto tem significado para mim, mesmo que esse significado não vá de encontro, se calhar, aos outros, ou não vá de encontro àquilo dos likes toda a gente gosta, isso faz com que tu evoluas, do meu ponto de vista, enquanto fotógrafo e enquanto artista. Por isso, sim, eu acho que muitas das vezes o facto de tu já teres uma caminhada fotográfica, tu estás habituado a fazer alguma coisa com alguma regularidade, tu aplicas, digamos assim, a receita sempre da mesma forma e nunca dás espaço a ti próprio para dar o next step, para passares para o próximo degrau. Não sei se respondi, Nuno. Respondeste, sim. Mais ou menos respondeste, era isso que eu tinha perguntado. Outra questão, antes de passar aqui a palavra a algumas pessoas que já estão aqui a deixar o nome para te questionar. Olhando hoje em dia para aquilo que era o Hugo, o fotógrafo de locais icónicos, por assim dizer, e agora o Hugo que procura uma interpretação do mundo que ele visualiza com uma abordagem completamente diferente, tens saudades do Hugo das fotografias icónicas? Deixa-me dizer-te assim, eu estive agora há pouco tempo numa viagem fotográfica, que ainda não partilhei com ninguém, mas tive uma viagem fotográfica a um local super icónico, na realidade. A diferença é que quando tu vais para essa viagem fotográfica para um local icónico, com sítios icónicos, tu acabas por fazer uma fotografia muito diferente. Ou seja, eu sinto falta na mesma de viajar, ok? Eu sinto falta, como sinto falta agora cada vez mais de estar perto de casa, mas quando eu vou para o terreno fotografar, a minha forma de fazer fotografia não é a forma que eu fazia antes. Isso é mais do que certo. Eu sou capaz de estar parado no mesmo sítio durante 3 horas, simplesmente porque aquilo me chamou a atenção e porque eu quero dali retirar algo para mim. Enquanto que antes era mais naquela perspectiva de a luz está boa agora e tenho que aproveitar agora, e se não for agora nascer do sol, não é mais. Eu agora até fotografo mais sem ser o nascer do sol. Eu já estou a ficar velho, estou-me a tornar preguiçoso e como tal, agora é quase só fotografo quase depois do nascer do sol. É óbvio que adoro quando sejam férias brutais, a luz é muito mais suave de manhã, ao nascer do sol ou com um nevoeiro, mas cada vez mais olho muito para aquilo que eu quero dizer com a fotografia e não o que o lugar me quer dizer a mim, que são coisas diferentes. Exato. Encontras um significado na fotografia para ti. Certo? Muito bem. Olá, Canelas. Boa noite, bem-vindo. Grande Canelas.
peço-te que ligues o micro e faças a tua questão ao Hugo. Hum. É como apanhados de boca cheia. Eu estava a ouvir e estava aqui a comer uma bela melancia e já estava agora numa fase de bolos. Peço desculpa. Antes de mais, muito obrigado por ser o primeiro a intervir. Muito obrigado por estar aqui a ouvir este grande amigo que já o conheço há uns bons anos. E eu até te digo uma coisa. Eu aos 3 Cs acrescentava ainda mais outros. Tu tens e muito bom. Que é seres camarada. Eu estive com este amigo numa aventura, fomos os dois, e este camarada, que vou chamar assim, fez-me pagar 40 euros para fazer xixi. Fica aqui gravado. Outra questão que te deixo é para falares com a Raquel. Pá, e ela que te deixe sair mais para longe da tua casa. Porque se tu tão perto de casa fazes isto, pá, Raquel, deixa este homem sair mais uns metros, porque há aí tantas árvores para ele fotografar. Hugo, só quero mandar um grande abraço, pá, continua com esse teus Cs, e tu tens outra coisa que é outra letra que eu acrescentava, que é I de imaginação. Tu tens uma imaginação brutal, poucos veem, por isso é que te faz fugir para onde poucos veem, pá, e é muito giro. É giro estar nesse novo caminho, que lembro perfeitamente quando estivemos em Espanha, que tu estavas inconformado sempre, e esse I de imaginário, pá, nunca o perdes. Continua. Pá, obrigado por estares aqui e obrigado por tempo, porque já não te vejo quase há 200 anos. Tinhas cabelo e não tinhas barba. Um grande abraço. Obrigado, Canelos, obrigado. Não faço Obrigado questão pela nenhuma, amizade. só te digo que continua assim. Pá, mais nada. Obrigado pela Obrigado. amizade, Canelos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Canelas, pela tua participação. Vou então passar agora a palavra ao Quintela. Olá, João, boa noite, bem-vindo. Peço que ligues o teu micro, por favor. Olá, olá, boa noite. Olá, João. Olá, Olá, boa noite, Hugo. Queria só fazer uma pergunta. Enfim, provavelmente, entretanto, já respondeste, quando respondeste ao Nuno, provavelmente já terás respondido ao grosso da minha pergunta, mas de qualquer maneira, não vou fazê-la de qualquer modo. Quando tu falaste, portanto, por exemplo, em honestidade, e falas, por exemplo, nos teus Cs, não é? Nos teus 3 Cs, que são para aí os 5, não é? Contei para aí uns 5. Portanto, mas essencialmente a coerência e a consciência e a honestidade. Mas a minha pergunta é, mas perante o quê? Perante quem? Perante mim. Perante Perante mim. ti? É uma coisa Sim, pessoal, é isso? É que eu não, claro. não, Por isso é que não são os é meus completo. porquês, João. Sim, Sim, sim. eu acho, ainda bem que fazes essa pergunta, porque é uma oportunidade que eu tenho para esclarecer. Os 3 Cs são, que eu falo muito, é esta coerência que eu tenho que ter para comigo, ok? É a coerência que eu tenho que ter para com o meu trabalho fotográfico e não, e desculpem a expressão, não ir com o rebanho, ok? Não ir com aquilo que os outros fazem. É aquela coerência que eu quero ter para o meu trabalho, que significa algo do meu ser, que significa algo daquilo que eu sinto, que significa algo daquilo que eu quero mostrar, ok? Essa é a parte da coerência. A parte da consciência é, nós só conseguimos mudar se tivermos a consciência de que algo está errado, ou de que temos um problema, ou de que temos um desafio. Essa consciência, a maior parte das vezes, que era aquilo que nós estamos a falar um bocadinho com o Nuno, não vem porque existe um mundo em que nós estamos constantemente a correr, que estamos constantemente acelerados. Todos nós sabemos isso. É que tu davas o exemplo, nós temos 1,3 bilhões de imagens só no Instagram. É normal que as pessoas façam scroll sem olhar para aquilo. Eu consumo muita imagem, mas cada vez consumo menos imagens, que é uma coisa diferente. Eu sou capaz de passar 3 horas a ver 10 fotos, ao invés de ver em 1 hora 200 mil. Não é isso que me interessa a mim. Eu quero aprender é como é que chegaram lá e o que é que quiseram mostrar-me com aquilo, principalmente com fotógrafos que eu gosto. Por isso, tem muito a ver com esta consciência de algo em mim, existe uma necessidade em mim de dizer algo mais, eu tenho que ter a consciência do que é que está errado, eventualmente, se é que algo está errado, ter a consciência do que está a acontecer, para conseguir teletransportar isso para um patamar diferente, ok, João? E depois a criatividade é quase como culminar de todos estes, ou dos outros 2 Cs, que é, eu tenho que colocar em cima desta consciência e em cima desta coerência uma criatividade que depois permita ressalvar, criar projetos, criar coleções, que diga algo, que foi aquilo que eu vos mostrei, por exemplo, naquele projeto de Connections, que é
que diga algo sobre aquele dia que eu estive com aquelas 4 pessoas. Porquê que eu senti conexão com aquelas pessoas? Porquê que eu sigo aquelas 4 pessoas? Estava com outras pessoas, se calhar até preferia estar sozinho, ou se calhar não, mas a verdade é que eu naquele momento eu tinha a consciência de que ia para aquele lugar com mais pessoas e que ia eventualmente não estar tão focado e que ia eventualmente ter que procurar noutro tipo de enquadramentos, outro tipo de coisas, ok? Por isso, a criatividade, por exemplo, daquela fotografia que vocês viram relativamente ao que se chama audience, que é a audiência, o facto de tu desfocares, por exemplo, o primeiro plano, cria uma noção clara de que existe alguém a ver um espetáculo, ok? Naquele caso específico. E foi isso que eu quis transmitir quando coloquei essa criatividade e essa técnica em cima dessa criatividade, em cima daquilo que eu estava a pensar. O facto de eu fechar o diafragma faz com que eu conseguisse depois, ou neste caso, abrir o diafragma, faz com que eu conseguisse depois transportar algo mais para a fotografia do que aquilo simplesmente com um conceito técnico ou um sítio bonito. Ok, João? Ok. Deixa-me só fazer aqui uma outra questão, que agora também tem a parte da provocação, que eu sou um bocado provocador. Ainda Ah, bem. E os títulos em inglês? Porquê o inglês? Olha, isso eu vou te explicar e podem não gostar muito da explicação, mas a razão pela qual eu ponho os títulos todos em inglês é a mesma razão pela qual todos os Nós não dias. temos que gostar ou deixar de gostar. Tu é que tens Sim, que... sim, 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 Ok. mas a razão pela qual eu tenho é que eu acho a nossa língua, no bom sinal, muito mais, pode ter muito mais canais para onde fugir. Pode ter diferentes interpretações, enquanto que a língua inglesa é mais direta, mais crua, ok? Não tem tanto valor. Não tem tanto valor, no sentido que não dá asa a tantas interpretações. Ok. E depois existe um segundo ponto que é muito claro para mim, que é eu falo inglês todo o meu santo dia por causa da minha profissão, e para mim, vocês não fazem ideia do desafio que foi para mim fazer a apresentação e não colocar chavões em inglês, porque é muito normal eu durante os discursos estar constantemente com a língua inglesa. É o que é, faz parte também um bocadinho da minha profissão e daquilo que eu sou enquanto pessoa, enquanto profissional, e por causa disso é que os nomes são todos em inglês. Só existe uma fotografia com o nome em português, que é aquela dos cucos. Não existe mais nenhuma. Muito Essa é bem, a razão. obrigado. Nada. Obrigado eu, João, por participar. Obrigado, João, pela tua participação. Afonso, tens aí uma pergunta também para o Hugo, força. Eu tenho aqui várias perguntas para o Hugo. Eu também tinha esta questão do inglês e do português. Eu até era mais... Mas eu não vou fazer a questão porque há questões mais interessantes para fazer e há aqui muitas pessoas que querem fazer a questão. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa que eu acho interessante, que é eu também estou sempre nessa dúvida do inglês e do português, se bem que eu gosto mais de usar títulos em português. E comecei a usar ainda mais títulos em português quando comecei a seguir um fotógrafo que é norueguês e que põe os títulos todos em norueguês. E eu achei, pá, isto é interessante, pá, ninguém percebe nada do que ele está a dizer, mas há uma certa poesia no facto de tu não perceber, ok? E o facto de nós termos títulos em português, não sei, torna a coisa mais poética. E é uma coisa que tu podes pensar, mas eu acho interessante, e eu ia te perguntar, é porque tu dás nomes a todas as fotografias, isso é fabuloso, não é? Como é que tu tens a criatividade para dar nomes a essas fotografias todas, o que eu acho incrível. Mas pronto, não vou falar sobre isso. Vou-te perguntar aqui uma coisa que eu achei super interessante na tua apresentação e que se calhar é útil para a audiência e para mim também, que é, eu percebo claramente a tua questão da coerência, acho que a questão da coerência é uma questão que assola muitos de nós, todos nós queremos ser coerentes e fazer um trabalho que se perceba a partir de uma certa altura, para que fotografe o que se fotografe, desde coisas icónicas a coisas mais íntimas. Uma pessoa que fotografa sempre coisas icónicas também está a ser coerente, portanto, não tenho nada contra isso. Portanto, a coerência é uma coisa que se percebe, a criatividade também, porque tu só consegues fotografar se fores criativo, porque ninguém cria nada sem criatividade, e aliás a palavra criação e criatividade são muito ligadas, não é? Mas a tua parte da consciência, e o João falou um bocadinho também da honestidade, e acho que esta honestidade e a consciência andam muito de mãos dadas, é super importante, porque só alguém que pensa realmente aquilo que quer fazer é que pode realmente dar o passo que tu deste, não é? Porque ninguém consegue passar de uma
fotografia fabulosa, como aquelas que tu mostraste, da Suíça e de outros locais icónicos, porque para a maior parte da plateia que aqui está eram as fotografias mais bonitas que tu tinhas, e depois tu vais apresentar fotografias de árvores que para a maior parte de nós, se calhar, desculpa dizer-te isto, e eu sou completamente sincero, para alguns de nós aquilo não é nada, ok? E eu sei que é, ok? Mas tu percebes o que eu estou a dizer. Para alguns de nós aquilo não diz nada, mas a ti diz-te muito. E isso é que é importante. Porquê? Porque tu tens consciência. E o que eu te ia perguntar é se o facto de tu começares a escrever, teres escrito e agora escreves muito no terreno, pelos vistos, que eu percebi, se isso não está a ajudar, ou seja, se não é uma ferramenta fabulosa para tu ganhar essa consciência. Sim, eu nunca tinha pensado dessa forma, Luís, mas sim, claramente que quando tu expões aquilo que estás a pensar com papel, acabas por ser, para já porque é muito mais simples do que ter pensamentos que divergem, que vão na cabeça e que tanto parece que estás a pensar e depois o que eu estava a pensar? Estava a pensar aquilo. Quando tu colocas isso em papel, torna-se muito mais eterno, digamos assim. E depois tu, com base naquilo que tu escreves, na realidade, o que vai acabar por acontecer é que vais ter muito mais, lá está, passa a redundância, a consciência daquilo que tu queres mostrar. Eu, quando saio para o local, para o terreno, por exemplo, uma coisa que eu quero evoluir muito é a nível de projetos e ter mais coerência neste trabalho mais global, digamos assim. Mas eu também sei que eu não posso dar o passo maior que a perna. Eu, se for já para esta parte, corro um risco grave de provavelmente não ter a maturidade suficiente para fazer já projetos que sejam significativos e que, como tu dizes muito bem, para muitas pessoas isto não faz, se calhar, sentido. Faz para mim, se calhar não faz para muitas pessoas. Era muito mais simples para mim também, como já fiz noutras alturas, chegar aqui e colocar aqui imagens com N de cor e mostrar isso. Mas, como vos disse, tem a ver com este salto. Se as minhas imagens agora são melhores ou piores do que as que eram antes, eu não sei dizer se são melhores ou piores, porque isso é sempre muito subjetivo para quem as vê. Agora, para mim são, de certeza, porque me dizem muito mais do que diziam até agora. E esse é o pequeno passo que eu estou a dar. Até chegar ao passo de ter um portfólio com projetos e que eu possa fazer, imagina, exposições que tenham significado e não ter só imagens soltas por si só, vai demorar ainda. Eu tenho perfeita consciência disso, lá está. Nós estamos aqui a bater sempre, sempre nestas palavras. Eu tenho perfeita consciência que isto é um trabalho e é uma construção contínua ao longo do tempo para tu conseguires mostrar o teu trabalho. Sim, quase certeza que as pessoas gostariam de ver outro tipo de imagens, mas eu hoje trouxe aqui e nem é tanto aquelas imagens que eu acho que são imagens de portfólio, porque não são, ok? Para deixar bem claro, não são imagens que eu vá pôr no meu portfólio, no meu website, ou coisa que pareça, mas são imagens que me dizem muito, são imagens que refletem o meu caminho, que refletem a minha maneira de estar e que refletem a minha nova maneira de querer ser algo diferente. Não é por ser diferente, só por ser diferente, e é importante também deixar isto claro. As pessoas não devem mudar porque alguém está a mudar. As pessoas devem fazer o seu próprio caminho, devem perceber qual é que é o seu caminho e entrar um bocadinho mais a fundo, perceber um bocadinho mais a fundo a si próprios. E sim, isso para mim é fundamental neste momento estar a escrever e estar a refletir também essa escrita, como vos mostrei ali numa das fotografias, esta escrita em fotografias depois. É quase como tu escreves com um pincel, não é? Fotografia é escrever com luz, não é? É assim, a definição é escrever com luz. Por isso, quando tu escreves no papel letras ou palavras ou frases ou pensamentos, ajudam-me também a complementar aqui um bocadinho a fotografia como um todo. Muito bem. Afonso, depois já... Muito bem. Deixa-me só acabar. Dizer uma coisa aqui ao Hugo, para não ficares a pensar, se calhar eu expressei-me mal. Eu não quero dizer que as fotografias que tu mostraste ao princípio, daquelas icónicas, eram melhores do que estas, ok? Certo. Eu nem acho que a maior parte, se calhar, todos nós gostamos de ver aquelas imagens, porque aquelas imagens são realmente bonitas, não é? Mas eu acho que esta plateia que aqui está já está numa fase da vida também, de contando as tertúlias que já passou, para perceber que, para ver aquelas imagens, se calhar é como tu disse, vamos à internet, se calhar pesquisamos por aquele sítio e se calhar aparecem muitas parecidas.
enquanto aquelas que tu mostraste, certeza que não há mais nenhumas iguais neste mundo, ok? Especialmente com a tua interpretação. E, portanto, era mais por isso. Como é que tu chegas àquela interpretação? Porque tu descreveste muito bem aquelas imagens. E quando estava-te a dizer para algumas pessoas aquilo não faz sentido, é porque não conseguiam chegar àquilo que tu disseste. Não porque as imagens não sejam bonitas por si. Sim. É porque nunca conseguiriam chegar àquilo que tu disseste, olhando para aquelas imagens, mas depois de tu teres dito aquilo que disseste, faz todo o sentido aquelas imagens. Portanto, e isso aí é que para mim é importante, e isso é o teu caminho que estás a fazer e bem. Quando tu dizes que não tens ainda maturidade ou capacidade para fazer um projeto com significância, eu acho que estás. Eu acho que estás no caminho certo para fazer isso, porque tu estás a fazer um projeto com imagens criadas por ti que têm significado, não é? E, portanto, acho que estás no caminho certo. E se as outras pessoas gostam ou não gostam, isso é outra questão. Porque Certo. senão, os grandes gênios do passado, ninguém os percebia. Portanto, não vamos pensar que as pessoas nos vão perceber porque não percebem. Portanto, aqui um à parte, o conselho que eu te dou é continuar a fazer aquilo que estás a fazer e bem, que eles hão de vir. Eu também já ouvi esta história aqui há uns anos e, portanto, é o mesmo conselho que eu te dou. E obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado. Vou então passar a palavra à Juvenal. Olá, Ju, boa noite, bem-vinda. Peço-te que ligues o teu micro para colocares a tua questão. Olá, Ju. Olá, amigo. Tinha Olá. monte de saudades. Tenho um monte de saudades tuas. É Olha, recíproco. eu tive a sorte, desculpem lá este desabafo, mas eu tive a sorte de passar com este senhor, esta criatura fantástica, este ser humano extraordinário, uns dias nas Dolomitas. E foi muito, muito, muito bom. Era um grupo só de 4 pessoas e eu era a única mulher. E quando soube que era a única mulher, fiquei seriamente preocupada e a pensar se devia ou não devia ir. Mas até hoje, com muitas desculpas para todas as outras pessoas com quem eu já fiz viagens, foi a melhor viagem da minha vida. Esta e outra que fiz à Noruega, que também foi uma coisa fantástica, mas a outro nível, de outra maneira. Esta foi, em termos das Dolomitas em si mesmas, foi uma viagem de relações humanas fantástica, até porque o grupo era muito pequeno e, portanto, foi muito bom e acho que foi muito bom para todos, não foi só para mim. Agora, a questão que eu te queria levantar é que eu já cheguei atrasada porque hoje o meu dia foi um bocado complicado e não vi nada que tivesse a ver com a Patagónia. O que é que aconteceu? Por que não? Ainda não estão prontas? Porque não faziam sentido para já. Antes de mais, obrigado pelos teus comentários e pela tua amabilidade, Ju. É sério, tu sabes o quanto isso é importante para mim enquanto pessoa. Por isso, muito obrigado. Relativamente à Patagónia, era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Eu estive na Patagónia Desculpa, mas eu não ouvi. Não há problema algum. Eu estive na Patagónia, lá está, fiz uma viagem aqui há pouco tempo à Patagónia. E irei ter a oportunidade de explicar e de mostrar esse trabalho eventualmente noutros fóruns, mas é um bocadinho aquilo que estava a dizer, Ju. O objetivo hoje não era tanto, ou o objetivo que eu queria partilhar com vocês, que isto é uma partilha, não era partilhar o meu trabalho, vocês olharem para o meu trabalho. O meu objetivo era colocar um bichinho um bocadinho nas vossas cabeças, para vocês perceberem um bocadinho do meu processo, e se eu conseguir um bocadinho vocês pensem sobre os vossos porquês quando vocês estão a fotografar também, eu já ganhei o dia. Já dei este tempo por este e todo o resto que estive a trabalhar na apresentação como bem emprego. E já valeu a pena o comentário que fiz ao Nuno Luís quando ele mandou o artigo, e certamente ele sente o mesmo quando lança o artigo. Por isso, todos estes bocadinhos que nós juntamos, para nós pensarmos um bocadinho mais sobre aquilo que nós fazemos, era aquilo que eu queria trazer a este fórum, porque é um fórum de partilha, a tertúlia partilha, é falar em família. Por isso, o que eu queria era trazer-vos isto. A Patagónia, tenho muitas imagens já, ok, já fiz algumas coisas, já tenho algumas coisas, mas será para outra altura, ok? Será para outra altura. Mas isto mais uma vez, Hugo, revela o ser humano que tu és. Porque outra pessoa qualquer teria agarrado em imagens que eu sei que tu fizeste fantásticas e teria mostrado como alguém que consegue fazer maravilhas. Muito mais maravilhas para algumas pessoas do que aquelas que tu apresentaste hoje. E, portanto, eu estou emocionada, como fico muitas vezes,
quando estou contigo. Mas realmente isto mostra o enorme ser humano que tu és. Tu não quiseste mostrar o enorme fotógrafo que és, quiseste mostrar aquilo que tu és como pessoa. Muito mais profundo do que aquilo que as tuas imagens icónicas poderiam eventualmente transmitir. Mais uma vez, foi um enorme prazer estar contigo. Um abraço grande. Obrigado, Ju, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela amizade. Obrigado. Obrigado, Ju, pela tua participação. Vou pedir então ao Rui Pinto. Olá, Rui, boa noite. Peço que atives o Olá, teu Hugo. Olá, microfone. boa noite a todos. Olá, Tudo Rui. bem? Hugo, como tu sabes, tive o prazer de conhecer quando tu ainda estavas na primeira vertente, mais dos locais icónicos, não é? Sim, E penso que a última vez que estivemos juntos foi nas Faias, na Serra da Estrela, onde Uhum. tu já te encontravas nesta nova vertente. Para já tenho que dizer que gosto muito das duas. Tu conheces que eu gosto muito de paisagem e é aquilo que eu gosto de fazer, mas manifestamente esta tua nova forma, este teu novo contexto fotográfico, é muito interessante e demonstra uma evolução para algo em que eu, pelo menos para mim, dá-me a parecer que tu te sentes efetivamente bastante realizado naquilo que estás a fazer. Daí eu fazer a minha pergunta vem daí. O que é que faltava na paisagem? Ok? O porquê de quando estavas na paisagem, tu, pronto, continuar sempre à procura de algo mais, e que depois levou a saltar para esta nova vertente. Porque é uma coisa que me interroga, aliás, acho que na altura tive a oportunidade de fazer esta pergunta, ou algo parecido quando nos encontramos nas feiras. Pronto, porque para mim, eu sempre, tu sabes, gosto muito de paisagem, muito mesmo. Também gosto muito desta tua vertente, epá, acho que está fabuloso, sem dúvida nenhuma, mas aquilo que pelo menos me aparenta é que efetivamente aqui é que tu te sentes mais realizado que do que tinhas antes. Antes de mais, obrigado pela pergunta, Rui. Há aqui muitas coisas, há aqui um turbilhão de ideias na minha cabeça neste momento. O facto de eu fazer uma fotografia, vou-lhe chamar agora mais intimista, se calhar, ok? Porque me diz algo da minha intimidade e não tanto com a intimidade da natureza, é mais a minha intimidade, é mais o meu ser que está ali. Isso não quer dizer, e é importante dizer isto, para ficar claro, que eu não possa fazer uma fotografia com uma grande angular num local icónico. Se aquilo me trouxer algo a mim, está tudo bem. Há uma fotografia que eu fiz aqui há muitos anos atrás nos Açores, no Mirador do Capitão, na ilha de... Ajuda-me. Não é na Ilha do Pico, na Ilha de São Miguel, nos Açores. E que eu chorei, desculpando o termo, para a berranho. Porquê? Porque naquele momento, naquele local, eu só me lembrava do meu avô que tinha falecido há cerca de 1 ano e meio atrás, 2 anos se calhar. E não me perguntem porquê é que eu senti aquilo naquele momento com aquele ambiente. E a fotografia que eu fiz foi mesmo grande angular, como é normal, com nuvens baixas, com uma luz espetacular. Mas isso tem significado para mim. E não há razão nenhuma para não fazer, simplesmente porque é uma grande angular, porque é um local icónico. Não, devem fazê-lo. Devem continuar a fazê-lo. Não há problema nenhum que o façam. O que eu sinto cada vez mais é que dentro de mim, e se calhar todos nós, sentimos que são as pequenas coisas da vida que valem a pena. Que são aquelas pequenas coisas que se passam no dia a dia. É o sorriso do teu filho depois de um dia terrível. Até vos posso contar uma história. Uma das coisas que mais me custou durante a pandemia foi eu ter que passar do escritório para a cozinha e passei pela sala daqui de casa. E o meu filho estava cá em casa. E ele, na altura, disse-me: papá, brincas comigo só 5 minutos. Reparem, não é uma questão de ele me pedir para brincar com ele. É os 5 minutos. É esse tempo que ele sabe que é pequeno e que se eu tenho esse tempo para lhe dar naquele momento, que ele tem necessidade para que eu esteja com ele. São essas coisas pequenininhas da vida que eu ando à procura um bocadinho de retratar na fotografia. E responder à tua pergunta, o que é que faltava na paisagem? Nada. Está lá tudo. Depende de como tu queres ver. Depende de como tu queres interpretá-la. Depende da maneira como tu queres dar a entender as coisas. Por exemplo, tu gostas muito de longas exposições. Está certo. Porque isso para ti representa alguma coisa como sendo longas exposições. Isso é responder a uma coisa que tu gostas de fazer. E que é importante que todos nós tenhamos essa noção. O que eu estou aqui a dizer hoje é: percebam porque é que o fazem. Porque isso, quando vocês perceberem porque o fazem,
do meu ponto de vista, vão se tornar muito mais ricos, enquanto pessoas, enquanto fotógrafos e enquanto a arte que extrapolam para fora. Mais uma vez, corremos o risco, não fazendo isto, de irmos de encontro àquilo que os outros fotografam e não àquilo que nós gostamos de fotografar, ou naquilo que diz alguma coisa a nós próprios. Okay? Por isso, não falta a paisagem, é uma forma diferente de estar, porque eu também sinto outra coisa, também é importante, isto vem tudo junto. Desculpem, isto é outro bilhão de ideias aqui junto, não me calo. A verdade é que tu sais para aqui para o lado, aquela primeira fotografia que eu fiz do bowling foi a 50 metros daqui de casa. Eu tive 2 meses sem saber a cor do alcatrão daqui de casa. Isto é verdade, gente. É tipo, eu não conseguia sair à rua. Eu estava de tal forma amarrado dentro daquela espiral que eu não conseguia sair de casa. A primeira vez que eu saí foi daquele dia. E eu fotografei a 50 metros de casa. O que é? Lá está. O que é que falta na natureza? Nada. Ela está aqui ao lado. Está em qualquer sítio que tu passas. É preciso saber o que é que queres fazer daquilo. E porquê é que o queres fazer. Porque te garanto uma coisa. Por exemplo, fazer longas exposições ali com aquela flor não vai dar. Ou pelo menos faz um ICM, ou coisa assim do género. Mas é esse desafio que eu vos deixo, que é muito a essência daquilo que eu vos trouxe aqui hoje, que é, sintam um bocadinho aquilo que querem fazer. Mais uma vez, não há nada errado em fazer de uma forma ou de outra, de utilizar uma técnica ou utilizar outra. É discurso ou é tempo que estão a perder a tentar perceber por que razão é que os outros o fazem. Façam é para vocês. Se vocês estão perfeitos e conscientes e coerentes com vocês próprios, está tudo certo, não estão a mentir. Então, lá está, bem a tal honestidade. São honestos intelectualmente com a vossa forma de criar arte, com a vossa forma de estar, com a vossa forma de ser. É um bocadinho por aí que eu hoje trouxe este tema. Senhora, parabéns uma vez mais. Obrigado, Rui, Sim, obrigado. parabéns uma vez mais. Obrigado, Rui, pela tua participação. Vou passar a palavra ao Jorge Neves. Olá, Jorge, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Peço Olá, que muito ligues boa o teu noite. micro, por favor. Penso que já está. Já te estamos a Tá. ouvir. Olá, Jorge. Olá, muito boa noite. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu também, há relativamente pouco tempo, comecei a segui-lo portanto, no seu site, nas suas coleções, e tenho aqui 2 questões a colocar-lhe. Portanto, em que de facto vi, e são fotografias, são imagens excepcionais, por meus parabéns. Agora, mas diga-me uma coisa, no seu percurso fotográfico, já fotografou outras disciplinas sem ser a natureza? Porque eu vejo água, vejo intimidade, vejo, sei lá, fotografia de rua, isto, aquilo. Não, eu não consegui detectar no seu site, pelo menos andei a ver, porque normalmente um percurso começa-se por muitas situações, depois as pessoas param e depois começam-se, digamos, a criar a procura de um nicho daquilo que realmente gostam. Portanto, a pergunta é se foi esse o caso, se começou com outras vertentes da fotografia, se demorou muito tempo a tomar uma decisão, foi um tempo ou não. Portanto, ou começou logo, partiu logo da paisagem, da natureza. Portanto, esta é uma pergunta. Obrigado pela questão. Quer que responda a esta e depois faz a outra, Jorge? Não, e a outra, eu não sei, a outra é mais se confirma ou não, por aquilo que eu entendi do seu novo contexto fotográfico, que explicou, que lhe deu os meus parabéns, é excepcional. Aliás, e é importantíssimo ouvirmos estas coisas. Eu fico com a sensação que, e corrijam ou não, que isto é capaz de se resumir um pouco a isto. O Nuno é capaz de dizer que vai fotografar uma árvore, quer que a sua fotografia seja sobre esta árvore e não desta árvore em particular. É isso que se resume o seu novo projeto? Ou seja, seja sobre a árvore e não desta árvore. São situações um bocado diferentes no meu ponto de vista. Depende do contexto. Depende do contexto. Eu posso querer fotografar aquele bosque e dar uma relevância àquele bosque, ok? Como um todo, ok? E perceber quais é que são as interações entre, por exemplo, as diversas árvores, os fetos, os cogumelos. Até posso começar, lá está, se calhar isto até já é uma ideia para eventualmente até um projeto fotográfico, começar desde a raiz até à copa das árvores, e isso estás a fotografar as árvores. E estás a dar relevância a um tópico que são as árvores, ok? Ou que é a constituição das mesmas, ou que é a constituição da floresta. Por outro lado, tu podes olhar para a árvore como algo que te diz algo a ti. Eu dei-vos o exemplo do Wizard. Eu quando fotografei aquela árvore, e eu, se vos disser assim que não acho que é uma foto excepcional, não acho,
Mas naquele momento o que eu senti foi, esta árvore tem aqui uma quantidade enorme de tentáculos, quase como se fosse um polvo, quase como se tocasse em cada uma das pessoas da comunidade. Okay? Portanto, Quase como se fizeste a tocasse... fotografia sobre essa árvore. Fiz a fotografia sobre essa árvore para representar uma realidade que é que eu gosto, que é a realidade de uma comunidade, ok? Ou de uma comunidade rural, se quiser, ok? Por isso, depende muito do contexto que eu estou. Por exemplo, tanto num projeto como no outro, o projeto Community e o projeto, não é o projeto, a coleção Community e a coleção Connections foram 2 dias únicos, ok? Em que eu, quando estive concentrado e focado a fotografar, eu estava a arranjar na natureza algo que me mostrasse como é que é a vida de uma comunidade. Algo que me mostrasse, na realidade, o que é que são conexões com outras pessoas e com outros indivíduos, com outros seres humanos. E tentar representar isso depois dentro de todas as fotografias que eu mostro. Eu posso-vos dizer, dizendo aquilo que eu disse há pouco, o Luís estava a dizer que eu dou o nome de todas as fotografias. Eu, a maior parte das vezes que faço uma foto, já tenho um nome para ela. Eu, no terreno, praticamente tenho essa ideia mais ou menos articulada na minha cabeça para dar um nome a uma foto. Pronto, isso é a resposta à segunda pergunta. Relativamente à primeira pergunta, se eu comecei noutras áreas da fotografia, eu já fiz tudo. Eu já fiz casamentos, já fiz batizados, já fiz fotografia de rua, e em todas elas aprendi algumas coisas. Atenção, nunca a nível profissional, eu vou dizer isto bem claro, eu não quero, pelo menos para já, não quero que a minha fotografia, que o meu hobby, que é quase como o meu pipo da panela de pressão, para tirar o stress e para tirar a ansiedade dos dias aos dias de nós temos todos, uns mais, outros menos, aquele é o meu pipo de salvação, é aquele que retira o stress. Eu não quero que isso passe, o stress, passando por um nível, imagino, profissional na fotografia, que tenha um stress adicional ali. Por isso, a fotografia funciona muito bem como escape à minha forma de estar na natureza e à forma de entender a natureza e de estar em comunhão com a natureza. Agora já fiz tudo, já fiz, por exemplo, astrofotografia. Já fiz, não gosto. Não me convidem para andar para olhar para as estrelas à noite porque não é a minha onda. Pergunta, tenho fotos que gosto? Tenho. Diz-me alguma coisa? Já na altura? Sinceramente não. Já fiz fotografia de rua? Gosto. Gosto de fazer. Quantas vezes eu saio para o Porto e vou fotografar fotografia de rua? Faço. E não é que faça, desculpem a modéstia, mas não é que faça mal de todo, mas não é algo que eu queira, que eu queira. Lá está, mais uma vez, tens de ser coerente contigo mesmo. Tens de ser coerente com aquilo que estás a pensar. Mas diz-me uma coisa, essa mudança, quando optaste pela natureza, digamos, a minha a natureza sempre foi. Desculpa, Jorge, desculpa dizer-te isto. A natureza sempre foi a primeira opção. Sempre. Okay? Sim, mas quando... Desde sempre. Pois, mas, portanto, foi gradual, não foi... Chegaste a um ponto, não, vou só dedicar à natureza e acabou. Não, o que aconteceu foi, eu sempre tive natureza e depois tive algumas coisas que saíam fora da natureza, ok? Que ia fazer uma fotografia de rua porque estava com os amigos e fazia fotografia de rua em Lisboa ou no Porto, ou saía para alguém pedia de uma família, olha, faz-me um batizado, faço-te o batizado, não há problema nenhum, e faço-lhe umas fotos. Mas reparem, é mesmo nesse contexto, é utilizar a componente técnica da fotografia para fazer o jeito a alguém. Agora, desde sempre, a minha ligação é com a natureza e é estar na natureza, desde sempre. Se quiser, 95% do meu trabalho é natureza. Se quiser, assim, ou se for mais, na realidade, até acho que é mais. Acho que é bastante mais, na realidade. Ok, muito obrado mais uma vez. Está parabéns. Bem. Obrigado, Jorge. Obrigado. Obrigado, Jorge. Hugo, vou passar a palavra ao Luís, que ele tem ali mais uma pergunta para te fazer. Já estamos a chegar ao final da tertúlia. Epá, eu tenho aqui 2 perguntas, não sei qual delas é a mais difícil, mas... Faz as duas. Eu tento ser sucinto. Não, mas prometo. Há bocado o Rui tocou num ponto que é muito interessante, que é... Eu estava-te a perguntar o que é que tu sentias falta na paisagem mais aberta, não é? E eu lembrei-me de fazer uma pergunta ao contrário, que é o que é que esta tua fotografia agora, mais intimista, te dá que a paisagem aberta não te dava, não é? O que é que tu agora vais buscar para ti? E quando tu dizes que é importante a honestidade, e eu percebo bastante bem esse conceito, mas o Rui também te disse uma coisa que eu concordo com ele, que é, ele sente-te mais realizado agora do que tu estavas no passado.
E se calhar era bom partilhares com as pessoas essa realização, mesmo fazendo fotografias, se calhar, e tu sabes, já não vão ter tantos likes como tinham as outras, não é? Porque tu pões uma daquelas fotografias e chegas facilmente aos 100 likes, pões uma das novas e se tiveres 2 é muito. E 2 são dos amigos, não é? Portanto, o que é que te dá esta nova fase que é tão recompensadora para ti? Simplicidade. O facto de tocar nos pontos simples da vida, o facto de... quando tu fazes uma fotografia mais intimista, e todos aqui sabem isso, quando tu estás num formato... Aliás, isso fala-se muito quando é fotografado com grande angular, que é no grande angular tu metes lá tudo dentro, ok? E fica tudo, e tu mostras a paisagem toda, e é espetacular. E de facto, transportas a pessoa se calhar para o outro lado, que não teve a oportunidade de fazer uma viagem contigo, e transportas ela para lá, e as pessoas olham. Por outro lado, o que eu mais procuro nesta nova fase é a simplicidade, é simplificar, é retirar aquilo que não faz sentido para mim naquele contexto. É tornar a coisa mais minha, mais... como é que eu ia dizer isto? Mais única, é mais minha, como tu disseste bem há bocado, que é difícil de... Aquilo pode... Aliás, aquela fotografia, por exemplo, do Gentle, provavelmente 10 minutos depois já não existiria ali. Provavelmente a folha já estaria aqui abaixo do reto, provavelmente já não aconteceria. E isso faz com que essa simplicidade, esse ato único de fazer uma coisa que mais ninguém tem, e que, por outro lado, vai de encontro àquilo que são as tuas emoções, vai de encontro àquilo que tu pretendes enquanto fotógrafo. Eu não ando à procura de likes, eu ando à procura de fazer as coisas com gosto, cada vez mais. Seria mentiroso, ok, se não dissesse que não gostava de ter likes, ok? É óbvio que toda a gente gosta. Todos nós temos o nosso ego, todos nós gostamos. Mas isso não deve ser o ponto de partida para tu conseguires arranjar algo maior. É exatamente o contrário. Tu tens que começar a fazer o teu caminho e se calhar um dia, podem não ser 2, podem ser 100 ou podem ser 200 que gostam do teu estilo de fotografia. E está tudo bem. Mas há uma coisa certa que é, nesta minha forma de ver mais simples, de desconstruir, digamos assim, aquilo que é a paisagem e torná-la mais íntima, mais minha, eu ganho muito. Isso eu ganho, de certeza absoluta. Porque é minha, não é dos outros. Sim, e isso é extremamente recompensador. Nós criamos alguma coisa única, não tem valor. Não há likes que substituam o facto de nós criarmos uma coisa que ninguém mais conseguiu criar. Isso é excelente. E a outra pergunta que eu tinha aqui para ti é: tu tiveste sorte, não é? No fundo, agora estamos aqui a pensar que a pandemia foi uma cena boa para ti. Só que agora imagina que há aqui pessoas nesta plateia que estão naquele impasse, não é? Pá, é óbvio que há aqui muita gente que está contente com a fotografia que faz e isso é perfeito. Quando nós estamos contentes com aquilo que estamos a fazer, não há razão para mudar. Mas se calhar há aqui alguns de nós que não estão contentes por alguma razão, ou porque sentem que estão estagnados ou gostavam de fazer outra coisa. Não havendo pandemia, como é que agora vamos fazer isto? Tu já pensaste nisso? Que conselho darias a alguém que quer seguir o teu caminho, digamos assim? Lá está. É um bocadinho, passa a redundância, é pensar. É pensar naquilo. Porque é que ter a noção clara porque é que não estão contentes com aquilo que fazem. Porque isso vai depois de encontro, se nós não tivermos a capacidade de fazermos isto dos porquês, eu quando estava a fazer a apresentação, eu veio muitas coisas à cabeça. Uma das coisas é muito simples para todos nós fazermos um porquê, é uma questão de porquê a outra pessoa. E nós estamos à espera que seja fácil para a pessoa responder. Agora, o problema é quando nós colocamos os porquês a nós próprios. Porque aí eu posso não ter resposta, e quando não tiver resposta vai ser um 31. E depois eu posso ter a capacidade de querer responder, ou nem sequer querer responder e passar e vou continuar a fazer o mesmo. E está tudo bem, não há nada errado em nenhuma das hipóteses. O que eu acho no meio disto tudo é que cada pessoa, no meu caso, o trigger foi a pandemia. Aliás, o trigger nem foi bem a pandemia. O trigger foi o facto de eu me ver privado de fotografar. Esse foi o trigger. Porque como eu não podia ir para longe, eu estava privado de fotografar. Pelo menos na fotografia que eu fazia. E esse trigger que aconteceu durante a pandemia, eu naquele momento das duas uma, ou deixo de fotografar, ou faço alguma coisa para mudar este meu estilo e para mudar esta minha forma de estar.
E depois comecei a perceber um bocadinho melhor porque é que isto fazia sentido para mim. E isso é o trigger de cada um de nós, ou seja, o turning point que toda a gente, lá está o inglesismo, o turning point que toda a gente tem que, em alguns no tempo, vai ter que descobrir por elas próprias. Não se ensina isso não se ensina. Assim como não se ensina se gostas mais de mar, por exemplo, eu adoro mar, eu adoro fotografar, acho que és tu também, Luís, não é? Acho que gostas de lapas? Eu gosto de lapas. Eu gosto das pedras, eu gosto do musgo, eu gosto de fotografar o fundo das poças com rochas lá em baixo, eu gosto de geologia, gostava de saber mais de geologia. É uma área que ainda não aprofundei, mas quero aprofundar, por exemplo, posso-vos dizer. Porquê? São animais, são seres não vivos. Mas eu acho que existe ali alguma coisa de tão bonito naquilo que nós podemos transportar para outro lado e para outro tipo de emoções. Por isso, façam o vosso caminho, tenham a capacidade de fazerem perguntas a vocês próprios. Não estejam só à espera de respostas dos outros. Façam as perguntas a vocês próprios, tentem perceber porque é que está a acontecer, porque é que vocês estão insatisfeitos, ou porque é que até vocês estão satisfeitos. Porque se calhar às vezes até é melhor fazer a pergunta quando estão satisfeitos, mas o se calhar ficaria satisfeito com outra coisa que não isto? Será que ele deveria tentar outra coisa que não isto? Por isso que às vezes até é mais difícil de dar o passo. Por isso, é fazer uma introspeção, é fazer uma análise a vocês próprios e tentarem. Esse é o meu conselho, foi aquilo que eu fiz para mim, é aquilo que eu faço todos os dias quando venho para o terreno, é fazer perguntas a mim próprio, tentar perceber porque é que aquilo é importante para mim e tentar perceber porque é que eu estou a fazer aquilo daquela maneira. É só isso. Muito bem, Hugo. Olha, obrigado. Isto passou rápido, já estamos aqui no limite da tertúlia. Agradecer-te mais uma vez a tua presença, a tua disponibilidade, a tua apresentação e também a forma como foste respondendo a estas questões, todas elas muito mais pertinentes. Vou-te só pedir que eu vou terminar a tertúlia, que depois aguardes aí um pouco, também não desligues. À nossa plateia, dizer então, como para relembrar, regressamos no dia 31 de julho, ok? E nesse dia vamos ter então como convidado o fotógrafo Luís Ferreira. Até lá, se é o vosso caso, boas férias. Se não, continuação de bom trabalho.